A taxa Selic sofreu mais um corte aí na economia, está em 10,75% de rentabilidade. E neste vídeo eu vou te apresentar aí 6 opções de investimentos, 5 fundos imobiliários e um Fiagro que estão rendendo acima da Selic para você estudar e ver se faz sentido aí para sua carteira de investimentos. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs. E eu já começo o vídeo aqui com o primeiro fundo imobiliário, que é o KNSC11. Lembrando que neste vídeo eu vou apresentar aí 4 fundos imobiliários de papel, um de renda urbana e um Fiagro, beleza? E eu vou te mostrar aqui o fundo imobiliário que tem o menor dividend yield para o maior. Então vamos lá, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o KNSC11 ele está com a sua cotação em R$ 9,15, ou seja, é um FII base 10. Seu dividend yield está em 10,77% ao ano de rentabilidade, ou seja, maior aí que a rentabilidade da Selic. O seu P sobre VPI está em 1,01, ou seja, ele está 1% acima do seu preço justo, que nessa métrica seria 1. Liquidez média diária de 3,44 milhões por dia, você não vai ter problemas aí com a liquidez. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 18,76%. Analisando aqui a cotação do KNSC11 desde que ele foi criado aqui no final de 2020, a gente vê que ele só vem se valorizando aqui ao longo do tempo, né, por ser um fundo imobiliário de papel e com a alta da Selic ali nesse período, né, fundos imobiliários de papel, eles tendem a seguir aí a rentabilidade da Selic. Ele é um fundo aí da Kinea, né, do grupo Itaú, de papel do segmento aí de títulos e valores imobiliários. Ele tem uma taxa de administração de 1,20% sobre o patrimônio líquido do fundo, um total de 148 mil cotistas. O seu valor justo seria R$ 9,06 e o seu último rendimento 8 centavos por cota. Seu valor patrimonial 1,20 bilhão de reais. O seu dividend yield atual é de 10,77%, porém o seu dividend yield médio, desde que ele foi criado, é de 10,50%. E a gente vê que como ele é um FII de papel, tem uma oscilação aí maior na rentabilidade. Isso é uma característica normal aí em FIIs de papel. A gente vê que ele teve um rendimento aqui maior, né, uma rentabilidade maior em dezembro de 2021, entregando 1,50%, né, de rentabilidade, e agora ele fechou aí em fevereiro com 0,87% de rentabilidade. E isso também impacta no pagamento de dividendos. Ele entregou aqui dividendos mais gordinhos lá em dezembro de 2021, 15 centavos, e agora seu último rendimento em fevereiro foi de 8 centavos. E a gente vê aqui uma oscilação também maior no pagamento de dividendos. Isso não acontece tanto em FIIs de tijolos. Comparando aqui a rentabilidade do KNSC11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, né, desde que ele foi criado, na verdade, né, a gente vê que ele vem superando a rentabilidade do IFIX, né, 40,80%, contra 37% do IFIX. O segundo fundo imobiliário aí que está rendendo acima da Selic é o GARI11, antigo GALG11. No dia que eu tô gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 9,10, lembrando que recentemente ele também passou por um desdobramento aí das suas cotas. Dividend yield 10,92%, ou seja, rendendo aí acima da taxa Selic. P sobre VP 0,99, ou seja, ele está descontado aí 1%, né, descontado aí para você negociar na bolsa de valores. Liquidez média diária de 5,8 milhões por dia, né? Você não vai ter problemas aí com a liquidez. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 0,66%. Ele era um fundo imobiliário de logística, né? Enquanto ele era GALG11, ele mudou aí a sua gestão e agora ele divide aí os seus investimentos em imóveis, tanto de galpões logísticos como também de renda urbana. E aqui a gente pode ver o desdobramento aqui da sua cotação, né, que lá em fevereiro ele estava aí com R$ 93,90, né, e ele teve um desdobramento aí das suas cotas, passando a ser um FII base 10.
Ele é um FII de tijolo do segmento híbrido, ele tem uma taxa de administração que varia de 0,95% até 1,01% sobre o patrimônio líquido do fundo. Ele tem um total aí de 167 mil cotistas, a sua vacância está zerada. Isso é muito bom aí para um FII de tijolo. O seu preço justo seria R$ 9,27, seu último rendimento 9 centavos por cota e o seu valor patrimonial é de 1,17 bilhão de reais. E sendo um FII de tijolo, a gente vê que os dividendos aqui deste fundo imobiliário, eles são bem estáveis, bem mais estáveis do que FIIs de papel como o KNSC11, por exemplo. E aqui mostra que o FII ele tem 5 imóveis, mas na verdade ele fez a alienação aí do BRF Salvador, portanto o FII ele tem 4 imóveis. O terceiro fundo imobiliário, lembrando que são 6, então fica comigo até o final do vídeo, é o BTCI11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 10,12, outro FII base 10. Dividend Yield está em 11,80%, ou seja, rendendo aí mais que a taxa Selic. P sobre VP 0,99, desconto aí para você de 1%. Liquidez média diária de 2,6 milhões por dia e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 24,97%. Analisando sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que ele teve uma alta valorização aqui da sua cotação, justamente ali no final de 2021, quando a taxa Selic ela começou a ser elevada. Como ele é um FII de papel, acompanhou aí a elevação da taxa Selic. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos neste FII, hoje, reinvestindo os dividendos, você teria R$ 1.811,39. Ele é um fundo aí do BTG Pactual, de papel do segmento aí de títulos e valores mobiliários. Ele tem uma taxa de administração de 0,95%. O seu número de cotistas chega a quase 170 mil. O seu preço justo seria R$ 10,26, seu último rendimento 9 centavos por cota e seu valor patrimonial 1,02 bilhão de reais. O seu dividend yield atual é de 11,8%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 15,11%. E a gente vê que ele entregou uma rentabilidade maior lá em julho de 2022, 1,36% naquele mês, e agora o seu último rendimento no mês passado foi de 0,89%, e até agora em março 0,90%. E aqui a gente vê que ele entregou dividendos mais gordinhos lá em julho de 2022, junho e julho daquele ano, 13 centavos, e agora vem pagando aí 3 meses consecutivos, 9 centavos. Comparando aqui a rentabilidade do BTCI11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX com folga, 81,51% contra 37% do IFIX. E este é o momento que você vai se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, vai ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de valor para te ajudar a conquistar tua independência financeira. Então não perca tempo. O quarto fundo imobiliário que rende acima da taxa Selic é o KNCR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 102,52, dividend yield de 12,80%, bem mais que a Selic. P sobre VP 1,02, ou seja, ele está 2% acima do seu preço justo. Para fundos imobiliários de papel, não é muito interessante que eles estejam acima do seu preço justo. Então, o recomendado é que você espere o seu P sobre VP chegar ali a 1 ou abaixo de 1. Liquidez média diária 10,79 milhões por dia, você não vai ter problemas com a liquidez. E uma valorização aí nos últimos 12 meses de 19,79%. Analisando aqui a cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que ele teve essa queda em 2020, junto com a bolsa inteira, e ele teve aqui uma valorização aqui da sua cotação
no final de 2020, exatamente quando a taxa Selic ela começou a ser elevada. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, reinvestindo os dividendos, hoje você teria R$1.513,43. Ele é outro fundo aí da Kinea de papel, do segmento de títulos e valores mobiliários. Ele tem uma taxa de administração aí de 1%, 326 mil cotistas, o seu valor justo seria R$101,09, seu último rendimento 95 centavos e ele tem um valor patrimonial de 5,77 bilhões de reais. O seu dividend yield atual é de 12,8%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 10,19%. E a gente vê que a rentabilidade dele ela foi aumentada exatamente quando a taxa Selic ela começou a ser elevada. E agora a gente já vê aqui uma queda aqui na rentabilidade deste fundo imobiliário, mas nem por isso deixa de ser um fundo bem interessante. Isso é normal, tá? Que fundos imobiliários de papel, agora com a queda da Selic, eles acompanhem aí a rentabilidade da Selic, né, justamente por causa dos seus indexadores. E isso se reflete, é claro, no pagamento de dividendos. A gente vê que ele foi entregando dividendos bem mais gordinhos aqui a partir de 2021 e agora ele já começa a diminuir aqui os seus dividendos. Comparando aqui a rentabilidade do KNCR11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele vem entregando 51% aí de rentabilidade contra 37% do IFIX. O quarto fundo imobiliário é um fundo imobiliário aí bem conhecido, um fundo imobiliário aí com o maior número de cotistas aí da B3, que é o MXRF11. No dia que eu tô gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$10,48, dividend yield de 12,89%, ou seja, rentabilidade bem maior do que a Selic. O seu P sobre VP é que peca aqui um pouco, né? 1,07. Isso significa que ele está 7% acima do seu preço justo. Para um fundo imobiliário de papel é muita coisa. O ideal é que a gente espere aqui esse P sobre VP baixar para investir aqui nesse excelente fundo imobiliário, né? Liquidez média diária de 13,70 milhões por dia e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 15,27%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que ele também veio entregando aqui uma cotação bem mais elevada a partir ali do começo do ano passado. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, reinvestindo os dividendos, você teria hoje R$1.536,66 no MX. Ele é um fundo de papel do segmento híbrido, ele tem uma taxa de administração de 0,90%, um total aí, né, passando de 1 milhão de cotistas, né, quase 1.100.000 cotistas. Olha só o seu valor justo, teria que ser R$9,80. Seu último rendimento 10 centavos e seu valor patrimonial 3,28 bilhões de reais. O seu dividend yield atual é de 12,89%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 12,61%. E aqui a gente consegue ver como a rentabilidade deste fundo imobiliário ela foi se elevando aqui exatamente quando a taxa Selic ela começou a ser elevada. E agora a gente já vê aqui uma queda na sua rentabilidade, sendo que em fevereiro ele entregou 0,96% de rentabilidade. E lá em julho de 2022 ele entregou 1,22% de rentabilidade. E isso se reflete também no pagamento de dividendos. A gente vê que ele entregou dividendos mais gordinhos aqui no começo do ano passado, né, 12 centavos, baixou aqui para 11 centavos e agora ele está entregando aí 10 centavos em rendimentos. Comparando aqui a rentabilidade do MXRF11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX com folga, né, nos últimos 5 anos, 54% contra 37% do IFIX.
É um excelente fundo imobiliário, porém ele está caro, né? Então você tem que ver aí se faz sentido aí para sua carteira, né? Você investir em um FII de papel, né? Que está caro. Eu esperaria ali ele baixar ali o seu P sobre VP, ficar próximo ali de 1 ou abaixo de 1. E o último fundo, porém não menos importante, é um Fiagro, é o CPTR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço da sua cotação está em R$ 8,60, dividend yield 16,36%, né, muito acima aí da taxa Selic, o seu P sobre VP 0,88, né, 12% de desconto aí para você, liquidez média diária de 1,48 milhão por dia, e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 3,37%. Analisando sua cotação desde que ele foi criado em 2022, né, a sua cotação vem se valorizando aqui ao longo do tempo, porém no zigue-zague. É uma característica aí também de fiagros de papel. Além disso, os CRIs que esse fiagro investe são mais arriscados, por isso esse dividend yield mais elevado. Quanto maior o risco, maior o retorno. Se você tivesse investido R$1.000 desde que ele foi criado, hoje você teria R$ 1.146,67 reinvestindo os dividendos. Ele é um fiagro da Capitânia, ele tem um total aí de 32 mil cotistas, seu valor patrimonial por cota seria R$ 9,79, seu último rendimento 11 centavos por cota e o seu valor patrimonial 405 milhões de reais. Seu dividend yield atual é de 16,36%, porém o seu dividend yield médio desde que ele foi criado é de 17,49%. E a gente vê que ele vem entregando uma rentabilidade aqui menor aí na bolsa de valores com o passar do tempo. Tem também a questão da Selic, que está diminuindo aí na economia, né? Tá tendo cortes. E isso também impacta fiagros de papel. E ele estava entregando dividendos mais gordinhos lá em julho de 2022, né, 18 centavos, e agora seu último rendimento 11 centavos. É um fiagro aí para você estudar com calma, né? Não colocar aí uma grande parte aí do seu patrimônio, mas é um fiagro aí interessante, né, de você pensar aí no longo prazo. Ele vem perdendo para o IFIX desde a sua criação. 14%, né, quase 15% contra 37% aí do IFIX. E você investe em algum desses FIIs e nesse fiagro aí que eu comentei aqui no vídeo? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs se você ainda não é inscrito, ativar as notificações, deixar o seu like e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo entre o XPML11 e o BISC11, qual desses dois FIIs é o melhor. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.